turma, meu nome é Andressa, sou professora de língua portuguesa e nós vamos trabalhar agora a parte 2 do EJA. E a língua portuguesa 2 foi dividida em 5 módulos e nós vamos começar a ver o módulo 1. O que trata o módulo 1? Carta de leitor. Andressa, o que é uma carta de leitor? Eu sei o que são cartas. Carta de leitor é aquilo que eu escrevia para minha namorada antigamente, para minha mãe quando estava longe de mim, para minha família, para os meus primos, para os meus avós. É a mesma coisa, é carta. Só que eu devo ser chamado de outro jeito, esse negócio de leitor. Como que é isso? Funciona da mesma forma? Tem a mesma estrutura? Serve para a mesma coisa? Vamos ver. Olhem só. Qual é a finalidade das cartas? Vamos falar de uma maneira geral. A finalidade das cartas é agradecer alguma coisa, dizer que está com saudade de alguém, mandar um recado carinhoso, solicitar informações, fazer cobranças, mandar notícias a familiares distantes, declarar amor. Nossa, tem uma variação do que eu posso escrever com um gênero textual chamado carta. Professora, então, é a mesma coisa, carta de leitor, do que você está falando aí? É, quase isso. Nós vamos ver que é parecido, mas tem algumas estruturas e algumas coisinhas, pitadinhas de diferente. Olhem só, o que é uma carta de leitor? Observem. Iluminação e privacidade das nossas refeições. A janela da sala de jantar de minha casa fica próxima do apartamento da frente. Que tipo de cortina devo utilizar para garantir a nossa privacidade sem deixar o espaço muito escuro? Célia Regina, de Bauru, São Paulo. Tem algumas coisas iguais. Primeiro, eu tenho que escrever eu tenho que deixar aí a minha assinatura, né? Então, é igual a carta, porque eu me lembro que eu escrevia aquela cartinha de amor e falava, ai, do seu amado fulano de tal. Então é igual, só não tem esse do seu amado, professor. Isso que eu tô achando estranho. Mas tem uma pergunta. Eu também fazia perguntas lá na minha carta. Está com saudade de mim, minha amada? Aqui eu não tenho esse tipo de pergunta. Então, será que trata-se da mesma coisa? Vamos ver. O que é que tem como objetivo a carta de leitor? Até agora, sabemos que ela tem uma assinatura, semelhante às outras cartas que nós já estamos acostumados a escrever. Mas ela tem um objetivo. Quais são eles? Onde será que eu devo escrever essa carta? Olha lá, primeiro objetivo, para cumprimentar a revista por determinada matéria. Interessante, Andressa. Então, eu posso parabenizar uma revista. Já tem uma dica aí. Então, ela vai ser veiculada numa revista. Para cumprimentar a revista pela edição toda. Então eu não tenho só uma matéria específica. Se eu gostar da revista toda, eu posso parabenizar alguém? Uma revista, uma edição? Puxa, isso é diferente. Para discordar de uma matéria. Não, agora melhorou muito. Eu sempre leio matérias e fico indignada da minha casa, indignada porque escreveu coisa demais, escreveu coisa de menos. Eu achei que ela foi um pouco detalhista ou cheio de adjetivos desnecessários. Achei também que ela foi um pouco maliciosa no jeito de escrever, a edição. Então, eu não sabia que eu poderia reclamar sobre isso, sobre aquilo que eu estou lendo. Você pode discordar e ainda pode escrever sobre essa discordância, sobre essa sua indignação. Acho que você está surpreso aí do outro lado da tela. Para solicitar informações sobre um assunto de interesse pessoal do leitor. Olha aqui, o trecho da carta de leitor que nós vimos anteriormente fala exatamente disso. Qual que é uma dúvida, né? Ela precisa de uma informação.
Então, ao ler uma reportagem, ela, opa, isso daqui fala exatamente do problema que eu estou sofrendo. É agora que eu vou me reportar à revista e pedir com que eles possam, talvez, sanar esse meu questionamento. Ora, isso é possível? Vocês viram que sim. Então, como, Andressa, que eu vou escrever? Para onde eu vou mandar? Que jeito que eu posso escrever? É de um jeito coloquial? Eu estou muito indignada, com toda a minha raiva do coração. É dessa forma? Sim, eu estou aqui para isso, para auxiliá-los a como escrever uma carta que pode ser selecionada pelo editor de uma revista. Mas vamos lá. Existem outras possibilidades para uma carta de leitor? Existem sim. Olha só quais são. Eu tenho solicitar informações sobre o assunto de interesse pessoal do leitor, como nós já vimos, reclamar sobre o tratamento dado a um assunto por determinado veículo. Então, uma revista foi tendenciosa demais em uma matéria. Ai, Andressa, ela estava falando sobre algo que foi polêmico, um assunto polêmico. Eu achei que ela foi tendenciosa, ela ficou tanto de um lado A e ela mostrou tanto isso que eu pensei assim, poxa, não teve eu como leitor não tive direito de ter as minhas reflexões. Ela em nenhum momento deixou essa abertura, ela apenas impôs o seu pensamento. Eu vou reclamar disso. Não gostei do jeito que ele foi tratado. Reclamar do procedimento de um veículo como instituição responsável por um serviço. Ora, eu fui a uma instituição, a uma organização não governamental, eu fui a uma instituição governamental, fui em algum lugar conhecido e não fui bem tratado. E tive a oportunidade de, naquele momento, abrir uma revista e ter uma matéria sobre aquela instituição da qual eu fui um pouco desrespeitado, talvez. Poxa, eu vou falar sobre isso, eu vou escrever a essa revista dizendo o quanto eu também não estou satisfeito com o atendimento daquele lugar. Poxa, são várias coisas que eu posso fazer com a carta de leitor, hein? Agora, olha só outros exemplos. Observe esse primeiro exemplo. Fiquei muito feliz com a última edição da revista. Sou assinante há anos e pela primeira vez a capa me fez sorrir. Parabéns por todas as ideias maravilhosas da edição. Maria Ruth Soares, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, olha aqui, essa pessoa ela é conhecida. Maria Rita Soares, de Campo Grande, do Mato Grosso, ela vai ficar quase que infartando de tanta felicidade ao ver que a sua carta foi selecionada e está numa revista reconhecida. E aí, ela, além disso, ela fez algo bom, porque a revista proporcionou a ela felicidade. Talvez ela escreveu diante de tantos acontecimentos e o que as reportagens, mídias fazem é colocar coisas que não são tão agradáveis. Essa revista teve um olhar diferenciado. Ela fez uma edição e nessa edição ela colocou uma capa que fez a sua leitora sorrir. E ela ficou tão satisfeita que ela resolveu reportar essa sua satisfação à revista. Lembrando que eu estou falando muito de revista, mas esse gênero, a carta de leitor, ela pode ser também veiculada em um jornal e também numa revista eletrônica. E, Andressa, nós estamos aí tão contemporâneos que ainda existe esse jeito de mandar carta, ir aos correios, já que eu tenho algo tão mais rápido como e-mails, eu tenho essas duas oportunidades e nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Olha essa segunda, não é fácil não. Gostaria apenas de engrossar o couro da leitora Cristiane Ramos, na seção de cartas do número anterior dessa revista. A distribuição anda de mal a pior. No ano passado, mudei-me para Porto Alegre e fiquei 3 meses sem receber meus exemplares. Reclamei com a editora e me deram mais 3 meses de assinatura, achando que isso resolveria meu problema. Eu não quero saber de revistas no futuro, quero minhas revistas no presente. Sácia Oliveira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ora, ela tem uma reclamação aqui a fazer. E uma reclamação
que não foi de uma reportagem ou de um artigo de opinião, nada disso. Ela teve uma reclamação do posicionamento que tiveram com ela nessa mudança de cidade. E aí, eu, quanto leitora, posso compartilhar desse mesmo sentimento que ela teve. Talvez aconteceu comigo, talvez aconteceu com outro leitor. Então, a carta de leitor, ela fica aberta para que outros leitores também leiam e que eles façam essas reflexões e essas discussões. Às vezes, eu tenho até uma carta de leitor para comentar de um assunto, por exemplo, se eu quisesse falar aqui agora, escrever a essa revista. Na edição passada, a leitora Sasha de Oliveira escreveu sobre o seu descontentamento com a revista, assim, assim, assim. Eu quero também deixar aqui claro que passei por esse mesmo problema e a revista não fez nada ou agiu dessa e dessa forma. Ou seja, eu peguei o gancho de uma leitora e também fiz a minha reclamação. Mas o mais bacana disso é o quê? É eu poder interagir, ter essa interação entre os leitores e essa interação do leitor com a revista, a instituição, né, a empresa da revista, do jornal e aos seus editores-chefes. Por exemplo, eu, como dona de revista, se assim eu fosse, não colocaria isso daqui, poderia prejudicar a minha revista, olha, alguém insatisfeito com as atitudes que nós tivemos para com ela. Mas a carta de leitor promove isso. E olha que bacana também ter essa crítica e que não são só qualidades, né? Que não são coisas somente boas. Eu tenho aquelas críticas que são feitas para que eu melhore, quanto empresa, quanto articulador, quanto ao repórter, quanto ao editor-chefe. Então, aqui, na carta de leitor, me é possível fazer tal reclamação. Observe, então, só voltando aqui, que eu tenho a assinatura presente na minha carta de leitor, igualmente nas outras cartas. Reparem bem que até agora eu tenho um título. Eu não tenho data, mas eu posso datar, tá? Também aqui no gênero de leitor. Qual a diferença, então, da minha carta pessoal à minha carta de leitor? Então, vamos lá. Vamos fazer uma carta juntos. Reparem bem, eu tenho aqui o local e data, certo? Então, eu vou colocar aqui Paris, porque eu sou muito chique. Qual que é a data? 12 de junho, porque eu quero fazer algo nesse dia especial. De quando? Ah, eu sou uma pessoa muito romântica, então eu vou estar lá em Gente, quem é romântico aí, hein? 1980. Reparem bem, vou fazer a minha saudação. Como que é feita essa saudação? Um vocativo. E eu vou escrever para o meu querido amigo John. Fiquem tranquilos, que a minha caligrafia é melhor do que daqui. Aí eu venho para o contato inicial, que eu vou dar uma ideia de carinho, né? Sinto sua falta, sinto falta das tardes alegres que vivemos juntos. Parará. E o núcleo da carta? Então, eu vou colocar no núcleo da carta tudo aquilo que eu estou sentindo, né? Então, eu posso colocar, espero tão logo essas tardes possam voltar, espero que volte tão cedo, espero que essa viagem termine logo, porque eu estou com muitas saudades, espero rever espero ter boas notícias de você. E aqui no desenvolvimento eu escrevo tudo o que eu quero. A minha sessão de despedida vai ser assim, ó.
com muito amor e carinho, a assinatura, que é o meu nome, Andressa. Quase saem coraçõezinhos de tanto amor que nós colocamos nessa carta. Ou seja, esse John, ele não é qualquer pessoa. Ele é alguém que eu tenho intimidade. Na minha carta de leitor, eu não posso colocar meu querido amigo, repórter fulano de tal, editor-chefe fulano de tal, porque eu não conheço. Em nenhum momento ele me deu essa liberdade, nem eu dei essa liberdade a ele de tal intimidade. Aqui, eu e o John, nós vivemos tardes, assim, muito alegres. Então, a gente pode escrever com esse grau de intimidade. Já na carta de leitor, não. A minha função ali é apenas reportar as minhas reclamações, parabenizações, dúvidas e informações. Já, então, temos essa diferença aí. Então, observem a carta de leitor. Quais são qual é, desculpe, a sua estrutura? Os cumprimentos e a despedida são apresentados com certa formalidade, pois não há relação de intimidade entre o editor e o leitor. Como eu disse, é impessoal. A relação desses dois aí é apenas profissional. A apresentação de comentários sobre o assunto da matéria e sobre o posicionamento do leitor a respeito dele deve acontecer no núcleo da carta. Eu também não começo já direto, né? Eu tenho essa reclamação. Não, lembrando que antigamente tinha uma iniciação de carta que era muito normal. Venho por meio desta. Tornou-se muito clichê. Então, esses termos, eles não são mais utilizados com tanta frequência. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Com o passar do tempo, né, a nossa língua, graças a Deus, ela é muito dinâmica. Então, por ter se tornado clichê demais, a gente começa o nosso assunto com as nossas reclamações e as nossas dúvidas ou as nossas parabenizações. Começa onde? No núcleo. O núcleo é depois da nossa data ou do nosso título que daremos. Olha o exemplo. Corte de árvores. Então, eu dou algum título para essa carta que eu vou mandar para a revista. Depois de ler a reportagem, Prefeitura de São Paulo corta 12 árvores de parque tombado. Então, reparem bem aqui, ó, que eu tenho esse cotidiano ontem, essa reportagem citada. Então, isso saiu anteriormente. Então, algo que eu li e me posicionei. Vamos ver que tipo de posição é essa. Sinceramente, fico com uma dúvida. Será que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente não recebe alguma bonificação por cada árvore retirada das ruas? Falo por experiência própria, pois recentemente uma árvore da calçada da minha casa foi cortada. E só alguns dias depois fui descobrir que, na verdade, não era necessário derrubá-la. Pedi esclarecimento no SAC e na ouvidoria da Secretaria, mas até agora não houve nenhuma manifestação a respeito. Franciele Alencar, Pinheiro, São Paulo, SP. Reparem aqui, turma, a facilidade que nós temos de mostrar a nossa indignação. Essa leitora escreveu a essa revista ou a esse jornal e é uma insatisfação pessoal dela. Mas repare que se eu, Andressa, também sou leitora de tal revista ou de tal jornal, li a reportagem, porque essas pessoas que escrevem para essa seção da revista e do jornal chamada Carta de Leitor, elas são leitoras assíduas. Então, eu também li. E em nenhum momento durante a reportagem, na hora que eu estava lendo, eu tive essa reflexão que a Franciele teve. Porque ela colocou assim, falo por experiência própria, né? Pois recentemente uma árvore da minha calçada, ela foi retirada, foi cortada e não era necessário fazer isso.
Ou seja, será que essas instituições não recebem alguma bonificação? Opa, peraí, eu, Andressa, já fiquei borbulhando aqui dentro do meu coração. E eu passo a pensar e refletir sobre isso. Será? E aí, a partir do momento, olha que a atitude dessa leitora, ela ligou no saque para fazer uma reclamação. Então, ela promoveu, apenas nessas poucas linhas de reclamação, ela promoveu reflexões de vários leitores, que, quem sabe, a partir dessa leitura, não começa a ter a mesma atitude da Franciele, de ligar, de reclamar, de se indignar-se e de indagar também, né? Então, a carta de leitor proporciona isso. E vamos ver quais são os objetivos da carta de leitor. Escrever uma carta de leitor manifestando sua opinião sobre uma matéria publicada em jornais ou revistas, impressos ou eletrônicos, é criar um espaço de interlocução, de conversa com quem pode ter opiniões diversas às suas, sobre os mais diferentes aspectos da vida cotidiana. Foi isso que eu disse a vocês. Essa interação ela é muito bacana. Eu não conheço a pessoa, porque são pessoas de todos os estados, escrevendo para uma revista e que vão ser postadas. Geralmente nós temos aí escolhas de 10 trechos de cartas de leitor para serem postadas. Então, são 10 pessoas tendo voz para falar sobre determinado assunto. Ao mesmo tempo, é possibilitar aos demais leitores que conheçam a sua opinião, que pode ser diversa da deles. Isso aumenta para todos os envolvidos as alternativas de compreensão do mundo, consolida posições que possam ter sobre os aspectos discutidos, ampliá-las e até pode transformá-las. Por quê? Lembram que eu falei para vocês anteriormente? Eu posso escrever em cima da fala, da escrita, fala da outra pessoa que escreveu anteriormente. E ali proporciona-se um debate nessa interação. Olha só mais um exemplo. Comportamento. A espera pela adoção ainda é grande. Muitos jovens ficam aguardando na fila por longos meses, para não dizer anos. No caso das crianças e dos adolescentes especiais, a situação é ainda mais grave. O problema fundamental está na lentidão do judiciário. Reportagem, adoção sem entraves. Tenho aqui, mais uma vez, fazendo, desculpem, referência à reportagem. Olha só, reportagem, adoção sem entraves. Ou seja, eu preciso pontuar qual tipo de reportagem foi feita. Sobre o que eu vou falar. Além do mais, olha só o que ela coloca aqui, Qual que é o problema dessa adoção? A lentidão do judiciário. Foi um argumento, professora, mas o argumento ele não tem que vir respaldado, dizer quem foi, mostrar por forma de estatística, infográficos, algumas coisas assim que nos dá certeza que aquele argumento ele é fundamentado. Sim, eu concordo com vocês, mas nós estamos diante de um gênero que ele é curto. Então, eu posso mostrar apenas os meus argumentos dessa forma que ela colocou. O problema fundamental está na lentidão do judiciário. Assim, o meu leitor também vai refletir sobre o assunto. Então, olha só, as finalidades e características gerais das cartas argumentativas de leitor, em que espaço pode ser publicadas e de que modo esses espaços podem acarretar diferenças entre elas, está em dizer o quê? Lembra que eu falei para vocês como será a escolha do meu texto dentro de uma revista? A primeira coisa é o editor-chefe vai selecionar o tipo de carta que mais trouxer a ele chamar a atenção do editor-chefe. Então, eu preciso ter bons argumentos, chamar a atenção, sendo mesmo expondo um ponto de vista negativo sobre algo que foi colocado naquela revista, eu tenho que ter como prioridade educação. E é isso. Nossa, Andressa, se você tem alguém que vai agir com falta de educação ao escrever para uma revista ou um jornal, sim, tem. Isso acontece muito. Então, ele vai ter esse olhar para aquela pessoa
que teve educação, se portou corretamente na hora de defender o seu ponto de vista. E é lógico que eu vou poder selecionar as cartas que fazem crítica a alguma coisa que não foi feita de uma maneira legal na revista, como nós vimos, ou parabenizar por algo ou por uma edição toda feita numa revista. Então, a carta de leitor é importantíssima dentro de uma sessão, de uma revista eletrônica, de uma revista e de um jornal. E ela vai estar presente para os leitores. E ela vai estar disponível para os seus leitores. No módulo 2, nós vamos falar mais um pouquinho sobre carta argumentativa de leitor. E aí eu vou falar um pouco sobre essas argumentações. Deixo para vocês aqui um pensamento do Zygmunt Bauman: nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem. Então, que vocês possam ficar aí com essa reflexão e até o módulo 2. Aguardo vocês.